De orçamento com o Gani, a ministra Simone Tebet, como vimos aí na reportagem, apresenta hoje o projeto de lei de orçamento do ano que vem ao presidente Rodrigo Pacheco. Alan Gani, com previsão de corte, segundo disse aí o ministro Alexandre Padilha, ela vai provar que o governo vai cortar 25 bilhões do orçamento do ano que vem. 25 bilhões, agora, a preocupação é que esses 25 bilhões não serão suficientes. Isso porque as despesas obrigatórias têm subido bastante. Há uma previsão de um aumento de 71,1 bilhões de reais nas despesas previdenciárias, e é uma despesa obrigatória. Na mesma linha, a despesa com salários do funcionalismo público. E são despesas que é muito difícil você cortar, porque o aposentado você tem que pagar a aposentadoria, funcionário público você tem que pagar o salário. O problema é que a indexação ao salário mínimo gerou essa despesa crescente, né? O salário mínimo ele tem uma regra que acompanha a variação da inflação mais a variação do PIB. Então você tem um aumento real nessas despesas. É lógico que todo aposentado, né? A gente quer pagar mais para o aposentado, funcionário público. O problema é que a riqueza gerada na sociedade ela é limitada. Portanto, o orçamento também é limitado e isso impõe escolhas para o governo, né? Tem que cortar de algum lado e é um ajuste que é necessário, caso contrário, acaba o dinheiro. As contas públicas brasileiras, o Colombo, estão em patamares perigosos, né? Saiu o dado do Banco Central, o endividamento caminha já para 80% do PIB. Para a realidade brasileira, é um patamar que acende uma luz amarela. O governo propõe algumas medidas de arrecadação, mas tem resistência no Congresso, como o aumento do juros sobre capital próprio e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas a sociedade não aguenta mais aumento de impostos, precisa de alguma medida no corte de gastos. E essa indexação do salário mínimo às aposentadorias é cláusula pétrea para o presidente, né, Isa Maria Trindade? Ele já disse que nisso não mexe, né? Exatamente. Houve um estudo completo no governo apresentando ali as dificuldades fiscais que o Alan tem muita preocupação e faz sentido. Entre essas preocupações está a Previdência. Em 2070, né, esse é o cálculo, a Previdência estará um por um. Um por um, significa um contribuinte para um aposentado, ou seja, vai falir. É preciso uma reforma e antes de chegar lá. Além da reforma da Previdência, há um crescente investimento, que o Lula não gosta da palavra de gastos, na área social. Não é só o Bolsa Família, existem outros projetos do governo. E aí foi colocado na mesa do presidente um projeto de avaliação e ele descartou totalmente a possibilidade de cortes na área social e muito menos entrar agora com a reforma da Previdência. Isso produz um custo político muito alto. Para se ter uma ideia, no primeiro governo Lula, quando foi votada a primeira reforma da Previdência, e uma reforma da Previdência boa, pesada, que pegou muita gente, criou o PSOL. Parte do PT saiu porque não aprovou a reforma da Previdência e foi para o PSOL, para se ter uma ideia do custo político de uma reforma assim. Mas o governo vai chegar num ponto, né? Já está na hora, mas vai chegar num ponto que não terá outra alternativa. E aí a ideia do governo foi fazer esse tal pente fino nos projetos sociais, tirar irregularidades da Bolsa Família, da aposentadoria social e, enfim, tentar economizar ali, mas isso não é suficiente. Haverá um momento que o governo terá que repensar esses projetos. O Bolsa Família não é o mais caro, fica em 140 bilhões de reais ano.